Rapaziada, se ano passado as críticas foram que o Atlético não fez um mercado movimentado no meio do ano, esse ano eu acho que a gente não pode dizer a mesma coisa, né? Enquanto eu tô gravando esse vídeo, são 6 reforços. Existe a expectativa de mais dois, existe a possibilidade de mais dois nomes, mas por enquanto, 6 reforços. E a gente vai avaliar no mercado do Atlético, se foi um bom mercado, se esses reforços valeram a pena, se fizeram sentido dentro das necessidades da equipe, beleza? Então vamos trocar uma ideia aqui. Que eu separei os 6 nomes e eu quero fazer uma avaliação individual depois de cada um deles, mas eu quero falar de maneira um pouquinho mais coletiva no início. Eu não acho que foi aquela janela espetacular. Que a gente trouxe jogadores para o futuro do clube, que a gente trouxe jogadores pô, prometem absurdos. Mas eu acho que foi uma janela muito importante para trazer estabilidade. E eu acho que isso talvez seja até mais importante do que você trazer uma ou outra peça muito acima da média. Eu acho que quando você fala de Viveiros, quando você fala de Benavides, quando você fala do próprio Aguirre, que tá me surpreendendo, confesso, quando você fala de uma possibilidade de evolução do Teran, do Elan, eu acho que são jogadores ali que não tem ninguém espetacular, mas são vários notas 6 que a partir do momento que você tem um time coletivamente bem, eu acho que são jogadores que podem fazer você se adaptar a contextos diferentes, e eu acho isso muito importante. Não ser só o time reativo ou não ser só o time propositivo. Eu acho que essa diferença ela acaba sendo bem gritante. E acho que você também consegue manter um nível de competitividade legal contra quem for. Então acho que o Atlético reforçou os setores diferentes, ainda pode seguir reforçando. Acho que o Atlético foi atrás de brechas, existia querendo ou não uma brecha na zaga, trouxe 2 zagueiros, existe a expectativa de 2 volantes. Eu acho que a gente vai ver o Elan ainda ganhando mais corpo, mas eu acho que foi um nota 6, 6,5, muito bem feita a janela do Atlético, principalmente no cenário que o time tá hoje, e a gente, querendo ou não, já vem colhendo os frutos dessa janela, né? Se a gente for parar para pensar defensivamente, a gente já tem uma estabilidade maior ali. E ofensivamente, Mendonça já fez gol, já deu assistência, Viviro já fez gol, já fez gols, né? Enfim, já deu assistência no último jogo. Eu acho que a gente vai ter um impacto maior do Elan Ricardo. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu não tô esquecendo ninguém, são só esses 6 nomes, tá? Então vamos começar no Benavides, que pra mim foi um dos principais reforços, tá? E eu já faço a campanha aqui. O Atlético tem obrigação de comprar o Gaston Benavides no sentido da estabilidade que ele passa pro setor. A gente fez um vídeo falando sobre o Gaston Benavides e eu mantenho a minha teoria: um lateral sóbrio, um lateral tranquilo, um lateral competitivo, um lateral que protege bem o setor, aparece pontualmente na zona ofensiva. Eu acho que tem bom trato com a bola, boa capacidade de passe. Não é aquele lateral de tanta ultrapassagem, não é aquele lateral tão leve, mas eu acho que é um lateral que traz segurança para um time que precisa de segurança. Isso para mim já seria, pô, o suficiente para exaltar o Benavides aqui como um lateral mais do que útil. Então, é o primeiro ponto aqui. O segundo ponto que eu queria trazer é o Aguirre. E eu fui muito contra a contratação do Aguirre pelos vídeos e jogos que eu vi do Aguirre. E assim, ele é melhor do que eu imaginava. Eu não sei se dando um salto pra Série A, o Aguirre ele dá conta. Como, por exemplo, eu imagino que um Benavides dê. Mas como a gente também não sabe se a gente vai pra Série A, eu acho que é um zagueiro que pode ser útil pro Atlético, assim. Um zagueiro sólido. Da mesma maneira que eu pô, descrevi o Benavides, eu descrevo o Aguirre. Não é espetacular. Tem problema no passe, tem uma certa lentidão, mas protege bem a área, tem uma boa noção de fazer movimentos curtos ali. Então, acho que o Aguirre é um nome interessante nesse sentido. A gente vai pro Teran. O Teran e o Alan Ricardo eu vou botar na mesma casinha, tá? E só pra dar as notas, o Benavides acho que um 7, quase um 7,5. E o Aguirre eu vou trazer um 6, tá? Depois a gente faz a média aqui da nota de todos os reforços. O Teran, pra mim, e o Elan são jogadores de projeção, tá? E eu gosto da gente falar de jogadores que podem crescer, jogadores que podem alcançar um nível maior, jogadores que podem ter uma entrega técnica maior. Então acho que Elan Ricardo e o Carlos Teran são jogadores que hoje a gente já viu os primeiros toques e parecem ser promissores.
Mas falando em projeção, falando em capacidade de alcançar um nível maneiro, eu acho que os dois eles têm essa possibilidade. Os dois têm essa capacidade de chegar numa condição de, pô, o Terence é um zagueiro firme, um bom rebatedor, fisicamente é muito avantajado, o Elan trazer um pouquinho mais de qualidade de passe ali pro meio-campo. Então eu vou dar uma nota 6, mas é uma nota 6 pelo que eles podem ser, não pelo que eles foram, porque até agora é muito pouco, então eu nem queria desenvolver muito nesse sentido. Mendonça e Viveiros. Eu tinha mais expectativa no Mendonça do que no Viveiros, tá? Eu achava que o Mendonça ele ia arrebentar e já existem alguns comentários de jogador que não era o que se imaginava, tanto fora de campo quanto dentro de campo. Então, assim, melhore, Mendonça. O Atlético ele precisa de um jogador que pode ser esse cara de lado de campo, de um contra um, mas ao mesmo tempo pode ser um segundo atacante, mas ao mesmo tempo pode ser um jogador que flutua por dentro, enfim, que tem várias facetas, que tem várias possibilidades. Eu acho que o Mendonça, no final das contas, ele é um pouquinho esse jogador, mas ele vem fazendo mal o papel dele. Apesar de uma participação de gol aqui, outra ali, acho que é um jogador que vem dando pouca sequência aos lances, pouco segmento às jogadas, não é tão criativo, mas também pelo lado não gera tanta situação de um contra um, de ultrapassagem. Eu fico me perguntando o que que o Mendonça ele impacta em grande escala, né? O que que o Mendonça entrega em grande escala? Por enquanto a resposta é muito pouco. Então, por enquanto a minha nota pro Mendonça é 5. Mas é um 5 quase indo para 4,5. E o Viveiros, 7,5. Pra mim, por enquanto, é a melhor entrega. Pelos gols. Eu acho que tem um número maneiro de gols. Mas vai além. É muito competitivo, cara. É muito competitivo. É muito competitivo no jogo de transição, correndo, incomodando, enchendo o saco da zaga adversária. Muito competitivo nesse cenário. É muito competitivo jogando num bloco baixo, pressionando, provocando o time adversário o erro. Ontem deu assistência. Alguns gols do Viveiros foram jogando contra bloco baixo. Então, no final das contas, assim, o sentimento que eu tenho sobre o Viveiros, cara, é de um jogador que vai ajudar independente do cenário. Eu achava que era um jogador muito específico, mas ele tá mostrando que ele pode abrir as possibilidades dele, sabe? E abrindo as possibilidades dele, ele engloba outros modelos de jogo, outros cenários de jogo que eu acho muito legal. Então, se a gente fizer a conta aqui, é 7, 6, 6, 5, 7,5. Deixa eu fazer as contas aqui para somar a nota do nosso mercado. 13, 19, 19 com 5, 24, 24 com 7, 31,5. 31,5. Por ser basicamente uma nota 6, assim. Os mais acima da média, Viveiros e Benavides. Aguirre, Teran, Ricardo ainda na média. Mendonça abaixo da média. É uma janela que, assim, se você tá vendo esse vídeo depois, pode ter surpresas. É uma janela que a gente pode ter algumas novidades, sim. A gente pode ter tanto volante quanto zagueiro. Petralha me prometeu reforços para esses setores. Vamos ver se vai cumprir. E acho que era isso, cara. Assim, eu acho que o Atlético, nesse ponto criativo, eu acho que tá bem servido. Zapelli, o próprio Luiz. Aí você tem o crescimento do Leozinho, você tem o retorno do Julimar, você tem, enfim, vários cenários ali de jogadores que podem fazer esse time ser um time muito criativo, de muitas soluções. O Esquivel, o Dudu, o João Cruz. Então, acho que você precisava trazer um nome pro seu ataque mais consolidado. Eu acho que o Viveiros tá entregando e reforçar o setor defensivo. Eu ainda sonho com um volante de mais qualidade de passe, o que o Alan Ricardo parece ser. Eu acho que, por exemplo, se o Atlético conseguisse a contratação do Alejandro Garcia para esse momento, ia ser uma ótima notícia. Mas acho que o mercado aprovado. Não, nada espetacular, mas volto a dizer, um mercado que traz estabilidade. Valeu? Tamo junto, Aras.